Otávio Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos, deixando aqui perguntas muito pertinentes. Muito obrigado a todas e todos vocês, irmãos e irmãs, que têm participado da construção desse canal, os novos e novos inscritas e inscritos. Temos um pouco mais de 650 agora, caminhando para 660 inscritos e inscritos nesse canal, que é nosso. Este é o África no Centro, o canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês. Ela é meio futebolística, que eu sou fã de futebol, né? Já tive a oportunidade de falar de futebol aqui anteriormente. E também ela é futebolística e também histórica, e também sociológica, né? Ontem teve a final do Mundial Interclubes, né? Vocês sabem, entre Fluminense e Manchester City. Eu sou torcedor do Flamengo, mas eu não estou aqui para falar como torcedor do Flamengo, estou aqui para falar como professor de história e como pan-africano que eu sou. Por quê? Agora, nesse exato momento, né, pouco antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu estava assistindo os comentários a respeito do jogo ontem, que eu não tive oportunidade de ver, porque eu estava trabalhando, né? Vi só o finalzinho, os 30 minutos finais, por aí, 40. Então, eu tive muito pouco e eu estava, logicamente, com a intenção de assistir esse jogo, ou pelo menos os melhores momentos. E aí, eu estava vendo os comentários de jornalistas especializados em esportes, né? Num programa que tem num canal aqui no YouTube, do qual participam o Renato Maurício Prado, Mili Lacombe, Eduardo Tironi e o Casagrande, ex-jogador de futebol, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, enfim, jogou na Itália também, o Casagrande, né, nos anos 80, né? E aí, eu não vi o programa todo, né, mas eu vi o programa tempo suficiente, né, para poder perceber como que a mídia burguesa, como que jornalistas, né, brancos, eles pensam a situação sociopolítica brasileira atrelada ao futebol, ou a situação sociohistórica brasileira atrelada ao futebol. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque a Mili Lacombe, ela falou uma coisa que é muito correta, né, do ponto de vista futebolístico. Ela falou que os brasileiros precisavam se revoltar contra essa grande disparidade futebolística que existe hoje entre Brasil e países europeus, alguns países, pelo menos os principais centros, né? Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Itália, tem uma grande disparidade, né? França, né? Disparidade futebolística em relação ao Brasil, em relação à América do Sul. E aí, e eles estavam falando muito bem contra essa entidade maléfica para o futebol que chama-se CBF, né? Que só enriquece, mas não ajuda o futebol brasileiro a se desenvolver. E eu concordei com o que ela estava falando até aí. Eu discordei do Renato Maurício Prado quando ele fala que nós temos que aceitar as coisas como elas são e não reclamar, não discordar. Porque a situação só mudaria se caso nós fôssemos recolonizados, ao invés dos portugueses, os espanhóis. Aqui o primeiro ponto. Família, cuidado com esse tipo de raciocínio. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas são os tais influenciadores, né? Formadores de opinião, né? Cuidado com esse tipo de raciocínio, porque quando se fala que nós estaríamos melhores se fôssemos colonizados por espanhóis, ou por holandeses, ou por ingleses, tem gente que fala isso, tá? Não estou falando que o Renato Maurício Prado falou isso, ele falou que nós estaríamos melhores futebolisticamente se nós fôssemos colonizados por espanhóis, estaríamos melhores até economicamente falando, se nós fôssemos colonizados por espanhóis. Nada mais longe da verdade. E aí, repetindo o que eu estava falando anteriormente, muita gente do nosso meio repete um raciocínio muito parecido com esse. Se o Brasil fosse colonizado por espanhóis, por ingleses, por holandeses, por belgas, dinamarqueses, suecos, nós estaríamos muito melhor. Nada mais longe da verdade, repetindo, porque todos os países europeus, todos os europeus que vieram para as Américas, vieram com um único objetivo: matar, roubar e destruir. Aliás, os protestantes, rapidamente fazendo uma parte aqui, os protestantes dizem que
o demônio, eles acreditam, né? Eu não acredito porque eu sou de religião de matriz africana, eu sou pan-africano. Os protestantes dizem que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Foi exatamente o que os europeus fizeram aqui. Os europeus brancos vieram para roubar, matar e destruir. Roubaram as riquezas do continente americano, levaram para a Europa, mataram os indígenas, escravizaram os africanos, mataram africanos também, continuam matando até hoje, continuam matando indígenas até hoje, né? Os Yanomamis estão aí que não deixam ninguém mentir, e destruíram a nossa fauna e a nossa flora, como estão destruindo exatamente nesse exato momento, porque os europeus continuam no poder. Não podemos dizer que PT é poder, não. Estou falando de poder econômico, né? Poder político e econômico. Quem está no poder político e econômico são pessoas brancas, que controlam a economia, que confiscaram o Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro funcione em prol dos colonizadores, ou dos descendentes dos colonizadores, que são donos dos bancos, são os donos da mega empresa, das grandes empreiteiras, das grandes indústrias que nós temos aqui no Brasil, né? Dito isso, por isso que eu falei que seria uma análise futebolística e também sócio-histórica. Dito isso, é importante salientar que, como eu falei, qualquer europeu que viesse para cá faria a mesma coisa que os portugueses fizeram. Não pensem vocês que os Estados Unidos só é desenvolvido porque os ingleses e franceses foram para lá. Não, os Estados Unidos se desenvolveu porque eles fizeram uma coisa chamada Revolução Industrial atrelada à reforma agrária, coisa que o Brasil nunca fez. E os europeus nos Estados Unidos não encontraram a riqueza mineral que eles encontraram aqui nas Américas. Os portugueses e espanhóis encontraram uma riqueza mineral absurda aqui nas Américas, aqui na América do Sul, melhor dizendo, enquanto que os franceses e ingleses que foram para a América do Norte não encontraram uma riqueza mineral absurda como foi encontrada aqui por portugueses e espanhóis. Então lá foi, no primeiro momento, uma colonização de exploração que, no segundo momento, passou a ser uma colônia de povoamento. Aqui foi colônia de exploração até hoje, continua sendo colônia de exploração até hoje, né? Aliás, o grande Stockley Carmichael diz que os europeus criaram uma colônia de colônias para onde eles forem, para onde eles fossem, sejam eles maioria ou minoria. Aqui os europeus são minoria, mas estão no poder. Lá, nos Estados Unidos, no Canadá, os europeus são maioria, estão no poder. Então, a questão fundamental é que o Brasil, futebolisticamente falando, ele é atrasado exatamente por conta do seu atraso econômico, atraso político, que não tem nada a ver necessariamente com o modelo de colonização que foi aqui pelos portugueses. Não. Tem a ver com os portugueses que tiveram aqui e colonizaram esse país, e esse país continua sendo colonizado por portugueses. Continua sendo colonizado por espanhóis, e esse modelo de colonização sim que causa atraso. Por que eu estou falando isso? Né? Esse modelo de colonização é continuado que eu estou falando, né? A colonização aqui, como eu falei, acabei de falar aqui, ela foi uma colonização de exploração e continua sendo uma colonização de exploração, né? De exploração brutal, exploração de recursos naturais, de exploração da classe trabalhadora majoritariamente preta. É aí que a gente entra na história. Por que eu estou falando isso? Porque o Renato Maurício Prado ele falou uma outra coisa que é absurda, que ele falou que se os portugueses não tivessem vindo para cá, nós teríamos aqui o time dos índios, dos arranca-toco contra os fulano de tal, não sei o que, não sei o que lá. De certa forma, sendo até racista com as sociedades indígenas, nativas que estavam aqui quando os portugueses aqui invadiram, né? E de certa forma, colocando que a civilização europeia criou o futebol e por isso que o futebol na Europa é mais desenvolvido que aqui. Nos leva a pensar isso, para quem não tem o devido conhecimento histórico, e é preciso ter conhecimento histórico. Por que é preciso ter conhecimento histórico? Porque antes dos ingleses desenvolverem o futebol, né, a partir do final do século XIX, fortemente atrelado à Revolução Industrial, lembremos que o futebol na Inglaterra nasceu por operários. O Manchester United, por exemplo, foi fundado por operários. Hoje em dia, o Manchester United é um dos clubes mais ricos do planeta, né? Nos últimos anos, ele gastou 9 bilhões em contratações de jogadores. 9 bilhões. 9 bilhões é mais do que o PIB de muitos países do mundo, né? Então, eu estou falando isso porque muita gente pensa que o futebol, que as raízes do futebol estão na Inglaterra. Quem conhece minimamente história sabe que as raízes do futebol estão exatamente aqui nas Américas com um povo chamado Maias, certo? Um povo chamado Maias já jogava, já praticava um esporte muito parecido com o futebol, onde você só poderia usar a cabeça, os ombros e os pés, mas para poder acertar uma espécie de bola que era feita com uma gordura de animal, né?
acertar essa bola, vamos dizer assim, essa espécie de bola, numa esfera que ela colocada numa parede, num lugar alto, você tinha que acertar a bola ali. Era uma espécie de basquete com futebol, vamos dizer assim, né? Havia uma esfera, né, nessa posição, uma esfera, onde você tinha que acertar a bola ali. Você não poderia usar as mãos, você poderia usar a cabeça, o tronco, às vezes, o tronco, né, para poder acertar a bola numa esfera que ficava pregada numa parede. A esfera ficava, né, numa posição perpendicular à parede. E aí, é importante a gente salientar isso porque as raízes do futebol muito provavelmente estão aqui nas Américas. O que os ingleses desenvolveram foi um modelo mais conhecido desse futebol que nós praticamos hoje, que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, vem sendo modificado, cartão amarelo, cartão vermelho, impedimento, foram sendo introduzidas, né, algumas leis no futebol e foram sendo devidamente melhoradas, né? Foram sendo devidamente melhoradas a prática futebolística, né? Logicamente que hoje você tem na Europa, não porque eles fundaram, porque eles foram aperfeiçoando e foram buscando, por conta da Revolução Industrial e da escravidão, que é isso que deveria ter sido dito nesse programa esportivo, graças à escravidão negra nas Américas. A Mili Lacombe tocou um pouco disso, mas superficialmente. Graças à escravidão negra nas Américas, é que a Europa ela é rica. A Mili Lacombe falou que os europeus levaram as riquezas, que a Europa não seria rica se não fosse o Brasil, porque os europeus levaram as riquezas brasileiras, né, ouro e prata, para lá. Mas não foi só isso. Os europeus levaram essa riqueza graças ao trabalho escravizado de populações negras. E mais tarde, os europeus colonizaram o continente africano, né, e levaram uma série, continuam levando até hoje, riquezas minerais africanos para a Europa. Não por acaso, recentemente, nós sabemos disso, né, o Níger, o Mali e Burkina Faso romperam relações políticas e diplomáticas e também de colonização com a França, né? E aí a França recebeu um baque violento na sua economia, mas ainda a França, logicamente, né, ela dispõe de muita riqueza porque ela tem outras colônias mundo afora. Uma outra coisa que é importante salientar é que o Eduardo Tironi ele falou, fazendo eco com o Casagrande, de que nas seleções dos respectivos países europeus só tem jogadores daqueles países ali. Na seleção inglesa só tem jogadores ingleses, na seleção francesa só tem jogadores franceses. De fato, na seleção croata só tem jogadores croatas, a seleção croata que vem fazendo ótimos papéis nas últimas Copas do Mundo. Porém, quando se fala em seleção inglesa, ali tem muitos descendentes de africanos ali. É bom falar isso, né? Quando se fala de seleção inglesa, por exemplo, Marcus Rashford é descendente de africanos que jogam na seleção inglesa, né? O Saka, né? Joga na seleção inglesa, é descendente de africanos. Não por acaso, esses dois jogadores que perderam pênalti na última Eurocopa, que acabou acarretando a eliminação da Inglaterra, né? Eles foram fortemente hostilizados pelos ingleses brancos racistas, né? Que na hora que esses jogadores perdem pênalti, lembram exatamente, rapidamente, a cor da sua pele. Uma outra coisa que é importante salientar é que na seleção francesa tem franceses que são que adotaram a pátria francesa, né? Jogadores que não nasceram necessariamente na França, que são de origem africana, de países africanos colonizados pela França, né? E que se naturalizaram franceses, como o próprio Karim Benzema, por exemplo, se naturalizou francês, nasceu na Argélia, Zinedine Zidane nasceu na Argélia, mas esses jogadores têm pele clara, são africanos nascidos na Argélia, têm pele clara e o Zidane já encerrou a carreira dele há muito tempo, e o Benzema está no final da carreira, mas alguns jogadores, Upamecano, né, N'Golo Kanté, Mbappé, Pogba, muitos deles negros que jogam na França, são jogadores de origem africana, né? Pode ver pelos nomes, Dembélé, Mbappé, Kanté, né? Pode ver pelos nomes, pelos sobrenomes deles. São jogadores de origem africana que adotaram a França como país, porque os seus pais que nasceram no continente africano, em diferentes países colonizados pela França, foram viver na França em busca de um padrão de vida melhor que a França oferecia, graças ao processo de
roubo sistemático que a França, enquanto país, faz nas colônias africanas que ela ainda tem sob controle. E, logicamente, isso faz com que o futebol no continente africano seja pobre, porque não só os recursos minerais são levados para fora do continente africano, recursos minerais que poderiam muito bem ser empregados na estrutura, né? Estrutura econômica, estrutura física do continente africano, desenvolvimento de portos, aeroportos, rodovias, né? Metrô, trens, barcos, etc. Né? Escolas, universidades, centros de treinamento de alto rendimento, desenvolvido. Poderia ser, essa riqueza poderia ficar na França, no continente africano, perdão, e ser colocado em prol das populações africanas, que certamente dali sairiam grandes futebolistas para ficar apenas no âmbito do futebol, fora outros esportes. Mas, infelizmente, essa riqueza mineral, essa riqueza física, o ouro, a prata, tungstênio, estânio, cobalto, ferro, manganês, bauxita, uma série de coisas, petróleo, diamantes que tem no continente africano são levados sistematicamente para fora do continente africano e vão parar muitas das vezes, na maior parte do tempo, na Europa. Vão parar na Europa, né? E, logicamente, lá, essa riqueza ela é colocada em prol do desenvolvimento futebolístico. E, logicamente, que lá, na Europa, acaba acontecendo que esses países que fizeram a Revolução Industrial graças ao roubo sistemático das riquezas de outros territórios, acaba tendo um padrão de vida muito mais elevado e, logicamente, que pessoas que vêm desses países subdesenvolvidos por europeus vão morar exatamente nesses países europeus que se enriqueceram graças ao roubo sistemático de riquezas. E, logicamente, por isso que na seleção francesa hoje você encontra uma quantidade de jogadores predominantemente negros descendentes de africanos. E isso precisa ser colocado em pauta, precisa ser colocado em cima da mesa, na hora de essas pessoas, esses formadores de opinião futebolística, explicarem a disparidade econômica, e aqui impacta na disparidade futebolística, técnica, estratégica, que time de futebol da Europa apresentam em relação a time de futebol da América do Sul, né? Por exemplo, então, é preciso colocar tudo isso dentro da explicação, porque não é só apenas o fato dos europeus serem ricos e terem os melhores jogadores. Não. Isso é história. O que nós estamos observando hoje é resultado de um processo histórico e que não vai ser interrompido, a não ser que haja, na América do Sul, um processo revolucionário que estanque essa sangria de recursos humanos e recursos naturais, minerais, e também no continente africano, para estancar essa sangria de recursos humanos e de recursos minerais, né, das riquezas do continente africano que são levados para fora. Porque uma outra coisa que foi importante, que o Casagrande falou, que os jogadores de futebol brasileiro, os grandes jogadores, Vinícius Júnior, Hendrick, Vitor Roque, saem cada vez mais cedo daqui para jogarem nos clubes europeus. É lógico que lá estão os melhores campeonatos, os mais ricos, os mais valorizados, os mais midiáticos, e todos querem jogar lá. Mas tudo isso tem raízes séculos atrás, né? Tudo isso tem raízes séculos atrás. É preciso colocar todo esse conjunto de informações sócio-histórico-política dentro da explicação para poder quem está assistindo, né, o telespectador, compreender o que aconteceu que resultou nessa disparidade futebolística entre a Europa e o Brasil, entre a Europa e a América do Sul. Fundamentalmente isso. É simples assim, não é tão difícil da gente compreender isso, tá? Dito isso, família, vamos fazer meu curso de História da África, ele é online, aula síncrona, ele é comigo, temos ainda vagas abertas, estamos juntos sempre, em breve a gente volta aqui para uma nova análise. Hotep, África no Centro.